Nós estamos em tempo de atos proféticos, jejum, consagração, guerra espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que não há neutralidade dentro desse campo espiritual, não há neutralidade. Ou você é vítima, ou você é protagonista. Ou você está apanhando, perdendo, sendo roubado, ou você está se levantando e avançando, e conquistando, e tomando territórios, e tomando a sua promessa. Então não há uma neutralidade. Muitas pessoas pensam que há neutralidade. O próprio fato de algumas pessoas estarem pensando nisso, já estão perdendo. A Bíblia nos mostra que o rei Saul, ele foi ungido, e o ungido para enfrentar Golias era Saul. O ungido de Deus para libertar Israel era Saul. E quando ele enfrenta aquela oposição, a Bíblia diz que ele fica 40 dias esperando. Ele está esperando em alguém aquilo que está nele. Ele está esperando de alguém aquilo que já está plantado nele, aquilo que já está nas entranhas dele. A unção estava nele. Não havia nenhum outro homem ungido em Israel para enfrentar aquela situação. Era ele. Então, quando nós perdemos de vista o que já está implantado em nós, que o Espírito Santo de Deus, ele já está nas nossas entranhas para fazer nascer algo poderoso, e que só depende de nós tomarmos atitudes, de nós entendermos, crermos. Olha que interessante, quando chega Davi, e ele olha para aquela situação, ele lembra: recebi uma unção na casa do meu pai, e a unção que eu recebi na casa do meu pai, não é para matar leão, e nem para matar urso, porque isso eu já matei, a unção que agora eu recebi, é uma unção para coisas maiores, e ele diz: eu vou enfrentar, por quê? Porque dentro de mim, nas minhas entranhas, já está plantado essa verdade, já está implantado esse milagre. E Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. Davi não vai olhando para nada. Saul queria dar para Davi a sua armadura, mas Davi diz: não tem nada a ver com você, Saul, tem a ver com o que Deus já plantou em mim. Quantos creem que Deus plantou na sua vida o Espírito do Senhor? Não é espírito de covardia que está em você, mas o Espírito de adoção, o Espírito que clama: Abba, Pai, o Espírito que intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis, esse Espírito que está ali movendo, e o Senhor está dizendo: ei igreja, ei Macéia, ei cada indivíduo que está aqui, eu já plantei em você, nas suas entranhas, o milagre que vai nascer nesses dias. Se levante e olhe para a promessa e creia, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 28. Essa semana Deus nos deu um ato profético, e nós estamos caminhando literalmente sobre situações. Aqueles que crerem, aqueles que acompanharam, estão aí pisando em cima de situações da sua vida, que você entende que não está nas suas mãos, e nem está no governo que Deus lhe deu, está no governo do inimigo. Então você escreveu. Se você está nesse propósito, você escreveu num papel áreas da sua família, áreas da sua vida, áreas do seu trabalho, dos seus filhos. Esse filho que o Senhor diz que eles não serão para calamidade. Meu filho está preso nas drogas, está preso na prostituição, está preso na rebeldia, no engano, na depressão. E aí, eu não aceito isso.
Eu não posso achar que eu vou servir ao Senhor e os meus filhos vão ficar no Egito. Eu não posso achar que é plausível aceitar o que Faraó diz. Ei, você sirva ao Senhor, mas não sai do Egito. Sirva ao Senhor, mas não fique muito longe. Sirva ao Senhor, mas fique seus bens. Então, se você entendeu e entrou nesse ato profético, você está desde segunda-feira caminhando em cima de um papel escrito tudo isso, profetizando a vitória do Senhor. Quantos creem que o Senhor vai lhe dar a vitória completa? Diga amém. Diga em nome de Jesus. Apóstolo, se eu esqueci um dia, comece tudo de novo. Porque a palavra profética são 7 dias. Não é que você iria caminhar, são 7 dias. Se você não está atento à voz profética, não é de se admirar que você está sofrendo tanto no seu dia a dia. Nós precisamos estar atentos à voz profética. Precisamos estar atentos. Voz profética, ela não está na nossa vida apenas para nos distrair. Veja, eu não vim aqui na igreja para distrair você numa quarta-feira à noite. Não, eu venho aqui porque eu creio que Deus está levantando uma geração. Eu creio na redenção da nossa terra, na redenção das nossas famílias. Eu creio na redenção da nossa nação. Quantos ainda creem na redenção do Brasil? Amém, queridos? Eu creio nisso. Eu creio. Dia 7 de setembro, eu vou estar lá na Paulista, junto com o meu apóstolo e com um monte de pastores, porque vamos fazer um ato profético lá às 14 horas, haverá um tempo de oração, haverá uma palavra liberada, uma palavra apostólica naquele lugar, porque nós cremos nos decretos redentivos, amém? Nós cremos que nesses dias não podemos ser como naqueles dias de Débora, quando ela levanta e ela vai no monte, ela chama Israel, e Rubem diz, não posso ir, porque estou cuidando das minhas ovelhas. Assé disse, não posso, porque os meus negócios não permitem. E aí cada um foi dando a sua desculpa. Zebulon disse, eu tenho minhas empresas. O outro diz, eu estou de férias. Mas sabe o que estava em jogo ali? O destino da nação. Se a nação cai na mão de Jabim, não tem férias, não tem empresa, não tem rebanho, não tem nada. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Nós precisamos entender. Você acha que o que está acontecendo na nossa nação não tem nada a ver com você? Olha o que aconteceu no Afeganistão recentemente. Provavelmente um monte de gente nunca acreditava que poderiam estar vivendo o que estão vivendo. Vocês viram o desespero de gente querendo sair daquela nação, pendurado em avião, caindo. Você acha que aquilo não pode acontecer aqui? Eu ouvi esses dias um depoimento de um venezuelano dizendo, há 20 anos atrás, quando falaram para nós que nós poderíamos nos tornar como muitos países, nós nunca acreditávamos. Hoje, nós estamos comendo restos de comida quando sobra, porque nem resto de comida tem. Gente que perdeu tudo. E sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja na Venezuela, ela não tem a liberdade que você acha que tem. Então, nós precisamos entender uma coisa, queridos. O que está em jogo não é um jogo político, como você olha, a televisão quer lhe fazer acreditar, a mídia quer lhe fazer acreditar, que é um jogo ideológico. O que está por trás disso tudo é uma guerra no reino do Espírito. É só você olhar o que querem implantar nessa nação. Ideologias de gênero, destruição da família. Olha o que querem implantar, veja se isso condiz com a palavra de Deus. Basta você ver qual é a chamada de quem quer se implantar no país, e você vai perceber se tem alguma coisa a ver com o Senhor, ou se não é o espírito do anticristo querendo destruir a nação. Agora deixa eu lhe dar uma palavra. Nós nunca podemos ser neutros. Nós poderemos ser até descuidados, mas neutros não. Nós podemos até fazer de conta, como Saul, que a guerra não tem nada a ver comigo. Mas tem. Então deixa eu lhe dar essa palavra nessa noite. O futuro dos seus filhos depende dos posicionamentos espirituais seus. Eu posso ouvir um amém?
não depende do governo, não depende de outro. O futuro da sua vida não depende do outro, depende de você. Porque Deus já plantou em você. Tem gente passando a vida inteira dizendo, mas como vai ser isso se a outra pessoa... Ei, pare de achar que o homem vai resolver seu problema, que o outro vai resolver seu problema, que alguém vai resolver o problema do seu casamento, que alguém vai resolver o problema da sua empresa, que alguém vai resolver o problema dos seus filhos. Tem gente que acha que quem vai resolver o problema dos seus filhos são os pastores, e chega e fala, pastor, resolve o problema dos meus filhos. Como? Deus entrega para cada um de nós, porque eles são herança do Senhor. Amém, queridos? Dentro de você já foi plantado o resultado, o poder. Nas suas entranhas está o que Deus precisa para fazer um milagre. Se você crê, aplauda bem forte ao Messias, em nome de Jesus. Diga em mim, diga bem alto, em mim, diga dentro de mim, diga em nome de Jesus. Satanás, chega! Chega! Hoje eu me levanto na autoridade do nome de Jesus para trazer o reino de Deus na minha casa, na minha vida. Chega! Chega de deixar o território do seu coração ser inundado por sentimentos de derrota, de baixa autoestima, sentimentos de morte, sentimentos de suicídio, de depressão, sempre olhando do lado dizendo, mas como, Senhor? Eu não tenho condição porque o outro... Ele diz, ei, o milagre vai acontecer porque o Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida para fazer algo poderoso. Amém? Olha o que o anjo diz. O anjo chegou aonde ela estava e ao se aproximar lhe declarou, alegra-te muito agraciada, o Senhor está contigo. Deixa eu lhe dar essa palavra nesta noite. Alegra a igreja, porque o Senhor está com vocês. Quanto posso dizer amém? Alegrem-se. Quantos podem se alegrar? O Senhor está dizendo, alegrem-se, Maceia, Deus está com vocês. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Qual era o motivo dessa saudação? Mas o anjo lhe revelou, Maria, não tenha medo, pois recebeste grande graça da parte de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo, Maceia, não tenha medo, porque recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Diga, seu reino nunca terá fim. Amém? Eu quero que vocês fiquem muito atentos. Como eu disse, desliguem celulares. Queria pedir aos pais que acolhem seus filhos, porque esse é um momento em que a sua mente tem que estar totalmente ligada ao que Deus está fazendo. Então, fale com seus filhos, controle tudo, controle você. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria, olha só, ao anjo, como pode acontecer isso? Olha só, pastor Renê, pode acontecer isso? Pois eu não conheço nenhum homem. Na hora que a promessa vem, imediatamente ela diz, não posso, porque eu não tenho um homem para me ajudar. A promessa não tem nada a ver com o outro. A promessa tem a ver com o que Deus está fazendo na sua vida e vai fazer na sua vida. E o anjo diz, Maria, fica tranquila, porque o que vai acontecer na sua vida é milagre. E milagre não precisa do homem, precisa de Deus. Pare de usar desculpas.
Pare de olhar, de dizer: a minha vida não vai por causa do outro, a minha vida não anda por causa do outro. Deus está dizendo que eu estou plantando em você é poderoso para fazer nascer algo tão grandioso que vai mudar a sua história e a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Você não depende do outro. Quando Deus vem para falar contigo, Ele está dizendo: vai virar sobre a tua vida o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai nascer, esse milagre já está sendo gerado na tua entranha, dentro de você, porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Então é nesse ponto que a gente precisa começar a entender batalha espiritual. É nesse ponto que a gente precisa começar a compreender a chamada de Deus para nós. É nesse ponto que a gente precisa começar a compreender o propósito de Deus com a nossa história. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Hoje correntes serão quebradas aqui nesse lugar. Eu quero declarar que pessoas ligadas à sua família serão libertas nesta noite. Situações da sua vida serão resolvidas como um milagre de Deus, porque você está aqui para gerar. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Glorifique o nome do Senhor. Você que está em casa, ligado, conectado, não apenas assistindo uma live, mas entendeu. Se prepare para o milagre de Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 20 a 22, o Senhor nos mostra que nós conquistamos a vitória com atos redentivos, que nós chamamos de atos proféticos. Sabe o que nós estamos fazendo? Não é uma mandinga. Nós estamos fazendo um ato profético. Apóstolo, qual é a diferença de um ato profético para uma mandinga? É que uma mandinga, quem direciona é um espírito maligno, é um espírito do engano. Um ato profético, quem direciona é o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele vem sempre roubando, e a igreja ficou inteiramente presa nas religiosidades, enquanto as trevas manipulam tudo aquilo que é espiritual. E você chama isso tudo do diabo. Não, ele é copiador. Sabe qual foi o primeiro espírito que pediu um sacrifício de um animal? Foi o Espírito de Deus. E você acha que sacrifício de animal é coisa inventada pelo diabo? Não, ele copiou, porque ele sabe que os atos proféticos, eles falam no reino espiritual. Eles falam. Então o macumbeiro acredita mais em atos proféticos do que a igreja. E por isso que você tem mais medo de um macumbeiro do que a oração de um homem da fé. É ou não é, queridos? A maioria aqui tem mais medo de uma macumba do que de um ato profético. Põe a mão na sua cabeça e diga: renova a cabecinha. Se você olhar a Bíblia, das Escrituras ao Novo Testamento, cheios de atos proféticos. Nós fazemos um ato profético todo mês. E que em nenhum lugar na Bíblia diz que é para fazer uma vez por mês. Mas todas as vezes que nós reunimos em nome dele, era para fazer isso. Um ato profético de comer o pão e beber o suco de uva, chamando de corpo de Cristo e sangue de Cristo. E você nem percebe que é um ato profético. Nós fazemos um ato profético quando nós aceitamos Jesus, entrando na água e mergulhando. O que é o batismo? Um ato profético. Mas a mente religiosa não se dá conta dessas coisas. Não percebe essas coisas. E ao não perceber essas coisas, a igreja se fecha para aquilo que Deus quer fazer. Quando Israel deu 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, o que era aquilo? Atos proféticos. E quando aquele ato profético se completou, céu e terra se ligaram, o milagre veio, a cidade caiu e a vitória veio. O que é, Paula? Dá 7 mergulhos no Jordão para curar a lepra, Júlia. Diga comigo, ato profético. Enquanto ele não deu 7 mergulhos, não tinha cura. Se o Jordão fosse milagroso, a hora que ele entrou a primeira vez já estava limpo. Teve que dar 7 mergulhos. E no 7º mergulho ele ficou limpo. Atos proféticos. Quem já ouviu falar que cajado abre mar vermelho? Ou algum tipo de mar? Que faz jorrar água na rocha. Atos proféticos que trazem do reino do Espírito para o físico
aquilo que nós precisamos. Então deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Tem coisas que estão no reino invisível, que vão se materializar na sua vida, e a vitória do Senhor virá na sua casa, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Messias. Diga: Pai, diga: Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Antes de ler esse texto, lembra quando os discípulos foram expulsar um demônio de um garoto e não conseguiram? E Jesus chegou, Pamela, e já libertou. E aí eles perguntaram: por que você conseguiu e a gente não conseguiu? Ele disse: porque vocês não creram. Vocês não creram. Vocês não creram na autoridade que eu liberei sobre vocês. Quando eu enviei vocês de 2 em 2, eu disse para vocês: eu lhes dou autoridade sobre todo o poder do diabo e do inferno. Então, eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou dando autoridade para curar. Eu estou dando autoridade para libertar. Eu estou dando autoridade para tudo. Vocês não creram. E aí Jesus diz: mas esta casta de demônios, qual casta de demônio? Da incredulidade. Porque não existe nenhum texto na Bíblia que diz que para expulsar demônio você tem que orar e jejuar. Mas esta casta de demônio só sai por jejum e oração. Então nós estamos jejuando e orando, não para vencer o diabo, mas para vencer o diabo que muitas vezes está prendendo nossa mente, a incredulidade. Esse diabo da incredulidade, ele vai ser vencido porque nós estamos no jejum e na oração, para nós fazermos os atos proféticos. Amém, queridos? Quando vocês estão entendendo? Se você ler o texto, você vai entender. Jesus não está dizendo que tem que jejuar para expulsar demônio. Jesus está dizendo que tem que jejuar para mudar a cabeça, para ser alguém de fé, para não ser incrédulo, para não ficar ali duvidando. Tem que mudar a mente, tem que mudar a cabeça. Então, em nome de Jesus, que nesses dias do jejum, o espírito de incredulidade bata em retirada da sua vida, e você possa crer no que Deus está nos chamando, porque eu creio que esse é o tempo da nossa vitória, em nome de Jesus. Versículo 20 do capítulo 11: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Uau! O que o Senhor está dizendo? Que na guerra espiritual, cada família, cada vida, cada território que nós queremos conquistar, que nós queremos libertar, está sob o domínio de um espírito que o Senhor chama de valente. O Senhor está dizendo que o diabo, com os seus demônios, são um valente. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Muitos de nós estão se desgastando com pessoas. Muitos de nós até sabemos, como Abraão sabia que Deus fazia milagre, mas não acreditava que faria na vida dele. A gente sabe que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas não acredita que a que eu estou enfrentando, o diabo está por trás dela. E esse é o maior problema, porque você está se desgastando com pessoas, você está se desgastando com situações, está virando uma brigaiada dentro de casa, uma confusão, atacando um ao outro. Está virando uma confusão com seus filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho, na igreja, no ministério. Porque você sabe que a luta é espiritual, mas você não acredita que a sua seja espiritual. O Senhor está dizendo que portas fechadas têm demônios por trás, mas você não acredita que essas portas que estão fechadas na sua vida, tem um diabo por trás dela, que precisa ser derrotado, e o poder para derrotar ele já está em você.
já está em nós. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos começar a entender que se nós não vencermos o valente, amarrar esse valente, não conseguimos tirar a armadura desse valente, nós não conseguimos arrancar os despojos. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor vai começar a entregar despojos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Você não entendeu? O Senhor vai começar a entregar despojos. Qual é o despojo mais precioso que hoje é seu e está nas mãos do diabo? É seu filho, sua filha, sua família. E deixa eu lhe dizer uma coisa: hoje nós vamos orar aqui no final desse culto. Hoje nós vamos guerrear aqui no final desse culto. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse maior despojo precioso que o diabo está segurando, vai ter que soltar em nome de Jesus. E ao final desses 7 dias, Deus vai começar a trazer grandes milagres e testemunhos. Se você crê, aplauda bem forte ao Messias. Sabe, queridos, nós precisamos estabelecer esses lugares, entender que um coração é um território, uma vida é um território, e fazer deles lugares santos. Precisamos começar a entender que a nossa vida, tem áreas da minha vida, da sua vida, que estão dominadas por esse valente e precisa quebrar. Talvez você venha aqui hoje e você diz: apóstolo, a minha vida é uma vida de bancarrota. Por mais que eu trabalhe, eu sempre estou em bancarrota. Então isso tem um sinal muito claro de que não é Deus que está controlando essa área da sua vida. Não é você que está controlando, mas tem um diabo, tem aquele que veio senão para roubar, matar e destruir. Tem um demônio por trás disso tudo. E Deus está dizendo: ei, eu posso lhe levantar, porque eu já plantei em você autoridade para arrancar das mãos do valente a sua vida. Talvez você diga: apóstolo, eu não consigo, na minha vida emocional, eu não consigo fluir, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, eu não consigo desenvolver uma família, eu não consigo amar e ser amado, amar e ser amada, eu estou sempre sendo ferido, eu estou sempre entrando em situações ruins. E eu quero lhe dizer, esse é um sinal que a sua vida emocional não está nas suas mãos e nem nas mãos do Senhor. O diabo está roubando e Deus está dizendo: ei, guerrei para tomar posse dessa área da sua vida. Não fique aceitando esse monte de conversa ruim, esse monte de culpa sobre você. Não aceite. Nós começamos hoje dizendo: quem é que nos separará do amor de Cristo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos levantar. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você não tem prazer em ler a Bíblia, em orar. Embora você saiba que orar faz parte da respiração espiritual de um crente, que ler a Bíblia faz parte da alimentação espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, você não consegue. Quando começa a ler a Bíblia, dá sono. Você muitas vezes vem a um culto como esse, fica disperso. Então deixa eu lhe dizer, quem é que está dominando essa área da sua vida? Então o Senhor diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino dos céus nesse lugar. E eu quero proclamar hoje: é chegado o reino dos céus aqui nesse lugar. Você não está entendendo? É chegado o reino dos céus aqui nesse lugar. Nós precisamos crer que a nossa declaração, ela fala do reino do Espírito, e ela muda os lugares, os territórios em lugares santos. Rogério conhece a história de uma cidade chamada Almolonga, lá na Guatemala, um dos lugares mais terríveis, um lugar de miséria, um lugar de violência, um lugar de vícios, de cartéis de droga, um lugar em que a terra era estéril. Um grupo de igrejas se uniram e começaram a fazer atos proféticos. E fazendo esses atos proféticos, Deus começou a trazer um avivamento em Almolonga. Deixa eu lhe dizer, 2 Crônicas 7,14 é uma verdade. Quando Deus, Ele perdoa e restaura o povo,
Ele sara a terra. A Almolunga foi totalmente transformada. Hoje, quando você vai em Almolunga, nós não temos, lá não tem mais nem delegacia. Por quê? Porque a cidade se transformou num ambiente de glória de Deus. Queridos, e mais, a prosperidade veio para aquela terra. Os cartéis saíram, traficantes se converteram, hoje são pastores, homens de Deus. E a cidade que não produzia nada, Samuel, exporta hoje legumes, frutos para toda a América. Se você ver o tamanho dos frutos de Almolunga, é o fruto da terra prometida. Quantos aqui tem promessa de uma terra prometida para você? Não abra mão da sua terra. Sabe, queridos, Jesus ele fala dessa batalha, e nós precisamos fazer algumas coisas, e rapidamente eu quero passar para você. Primeiro, você precisa expulsar demônios, para que o reino de Deus se manifeste. Você precisa expulsar o demônio. Se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, pelo dedo de Deus, então é chegado o reino dos céus. Você quer que chegue o reino dos céus na sua casa, na sua vida? Expulse esses demônios. Deus está lhe dando um raio-x. Quando você começa a anotar num papelzinho esse simples ato profético, já começa a fazer um raio-x na sua vida. Ao invés de você a vida inteira falar: puxa, eu não dou certo porque ninguém me dá oportunidade, eu não dou certo porque todo mundo que se aproxima de mim só quer tirar de mim. Não, querido, não depende do outro. Amém? O Senhor está dizendo: vai nascer em vocês um milagre e um avivamento. Segundo, Satanás é um valente que tenta guardar o seu território, e só um mais valente pode desalojar. A palavra Satanás significa opositor. Ele se opõe. Não fique com medo quando você começa a orar e aquilo que estava tudo quietinho começa a aparecer. Sabe por quê? Todas as vezes que vem a luz, as trevas têm que bater em retirada. Quando você começa a profetizar, os ossos secos começam a se mexer. Quando você se move, o reino espiritual se move. Que hoje Deus possa quebrar toda paralisia na sua vida. O capítulo 22 também, o versículo 22 do capítulo 11 diz que nós precisamos ser mais valentes que os demônios. Diga: em nome de Jesus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quando Davi olhou para o gigante, ele diz: não me impressiona, porque acima de você está meu Deus. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E hoje mesmo, o valente dos filisteus vai cair para o mais valente do povo de Israel, que embora seja pequeno, na minha fraqueza é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nele eu já sou mais que vencedor. Comece a enfrentar, porque o Senhor está dizendo: eu lhe dei autoridade para pisar sobre cabeça de serpentes e escorpiões e não serem atingidos. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre todas as obras das trevas. É autoridade. Seja mais valente. A maneira de abrirmos caminho para a conquista é vencer o valente, é tirar-lhe a armadura para conquistar os seus despojos. E como nós fazemos isso? 3 coisas: oração, jejuns e atos proféticos. Vamos falar juntos? Oração, jejum e atos proféticos. São 3 armas que Deus nos dá para entrar nessa guerra: a oração, o jejum e os atos proféticos, que nós chamamos de atos redentivos. Quando nós nos preparamos para a batalha no jejum, na oração, e fazemos os atos redentivos, o reino espiritual responde, e o diabo tem que bater em retirada. Existem alguns atos redentivos que nós vemos na Bíblia, caminhadas de demarcação de território. Sabe, queridos, você pode começar a demarcar o território ao redor da sua casa, da sua empresa, da casa dos seus filhos, no quarto dos seus filhos. Começar a fazer essa caminhada, proclamando, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem.
Você pode começar a colocar as fotos da sua família e começar a dar voltas ao redor dessas fotos, proclamando aquilo que você crê, não aquilo que você está vendo. Ei, por que alguém leva a sua foto num terreiro de macumba? Você já parou para perguntar? É um ato profético. É um ato profético. Quando você pega a foto da sua família e você começa a fazer atos redentivos, olhando para ela e crendo na promessa e proclamando, você vai desalojar esses demônios e você vai resgatar esse despojo. Comece a olhar para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional. Comece a colocar quadros de sonhos e comece a proclamar. Faça caminhadas de conquistas. Comece a fazer os cercos de Jericó, caminhadas de conquista, ao redor daquilo que você quer ver realmente redimido, que você quer o despojo, que você está se posicionando, e o reino espiritual, o Senhor pode olhar dizendo: sim, eu encontrei um homem na cidade de Avaré, uma mulher na cidade de Avaré, cujo coração é inteiramente meu, então eu vou me mostrar poderoso através dessa vida. Eu encontrei alguém nessa casa. Eu encontrei alguém nessa casa que não tem o discurso de todos, que não tem esse discursinho de derrota, que não tem esse discursinho comodista. Eu encontrei alguém que se levantou como Gideão e dizendo: não, eu não vou perder mais um ano, não, eu não vou perder mais a minha colheita, eu vou lutar pela minha colheita. E o anjo vem dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo, porque eu encontrei, meus olhos viu alguém que não vai se acomodar. Isso é tremendo. Quando uma igreja não se acomoda, os anjos dos céus têm que ser incomodados. Vou dizer mais uma vez: quando uma igreja deixa de ficar acomodada, os anjos são incomodados e eles têm que vir para a batalha. E eu quero dizer algo para vocês, queridos: nós estamos entrando num tempo de vitória. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte. Então veja, identificar pessoas como de Deus no reino espiritual. Nós precisamos começar a chamar. Pare de chamar pessoas que você quer ver salvo por aquilo que o diabo está fazendo na vida delas. Chame aquilo que você crê que Deus tem para eles. Comece a chamar o seu marido de outro nome. Comece a chamar ele do jeito que você crê que Deus vai fazer na vida dele. Comece a chamar a sua esposa do jeito que você crê que Deus vai fazer na vida dela. Comece a identificar seus filhos. Comece a identificar seus negócios. Comece a identificar. Dê uma identidade. Dê uma identidade. Quando Deus quis mudar a vida de Abraão, Deus deu uma identidade para ele e diz: teu nome não será mais Abrão. Abrão era um nome fechado. Agora o Senhor tira um A de Sara e coloca em Abraão e abre ele e começa a chamar ele de pai das alturas, de grande multidão. Uau! Quando Sara começa a chamar aquele homem pelo nome de pai de multidões, pai de muitos filhos, sem ter nenhum filho. Quando Abraão começa a chamar ela de princesa, e ele começa a mudar o nome da sua esposa, e o nome dele foi mudado. Um ano depois nasce o filho. Um ano depois a bênção vem. Começa a identificar. Sabe por quê, queridos? Porque o que o diabo mais gosta de fazer é fazer marcas, é fazer mancha na vida de pessoas. Sabe o que ele fez com Ananias, Azarias e Misaías? Botou o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo conhece eles só por esse nome. Isso são nomes babilônicos. Isso são marcas, são pechas que eles queriam colocar sobre a vida daqueles homens de Deus, que não funcionou, porque eles se levantaram e continuaram. Azarias, Misael, todos esses nomes estão relacionados com Deus. Sabe, queridos, a gente precisa começar agora a identificar pessoas. Comece a identificar pessoas no reino do Espírito.
Comece a proclamar sobre a vida dessas pessoas palavras de vida, palavras de bênção. Sabe, queridos, dê uma identidade no reino para quem você está intercedendo. Dê uma identidade. Comece a declarar que eu quero proclamar que esse filho não é de calamidade, que essa filha será redimida, será uma adoradora, será uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Comece a proclamar. Não fale das marcas, das manchas que o diabo plantou. Comece a falar das marcas de Cristo Jesus, e acredite, e fale. Todas as vezes que você falar desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa, dessas vidas, você tem uma identidade no reino do Espírito. E quando você falar de você mesmo, você vai ter uma identidade nova no reino do Espírito. Atos proféticos, também enviando emissários para olhar o território, para identificar o que está acontecendo. Sabe, queridos, agora nós vamos começar a abrir as células. Mas funciona muito. Se vocês, terminando a célula, ou em dias antes, bater de porta em porta e dizer: olha, nós temos uma célula aqui, a gente queria saber se vocês querem, na próxima semana, receber uma oração aqui na casa de vocês. Não quero. A hora que vocês encontrarem uma casa que quer, vocês já identificaram. Na outra semana vocês já vão lá. Daqui a pouco essas pessoas estão ali na célula. São momentos, são atos redentivos que nós vamos fazendo. Vamos demarcando, vamos buscando, vamos identificando. Então, queridos, é muito importante que nós possamos entender a lei da guerra espiritual para derrubar fortalezas. Ela é bíblica. E essas fortalezas só podem ser derrubadas com orações, com jejuns, atos proféticos, em unidade. Diga comigo: unidade. Temos que ter unidade. Em Juízes, no capítulo 6, de 25 a 27, nós vemos que 300 pessoas destruíram o acampamento dos midianitas. E sabe qual foi as armas, Zé Marcelo, que eles usaram? Um ato profético. Quem é que vai para uma guerra levando pote de barro, corneta e tocha? É que aquela guerra era uma guerra espiritual. O Deus de Israel iria guerrear por eles. Os midianitas não estavam ali por acaso, estavam por causa do pecado. Mas agora Deus está levantando alguém para redimir e tomar de volta, porque aquele território já tinha sido conquistado pelo povo de Israel. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Toma de volta todo o território que o diabo levou, em nome de Jesus. Toma de volta. Toma de volta. Você precisa crer que aquilo que Deus tem para fazer já está na sua vida. E eu quero terminar nesta noite. A palavra do Senhor nos fala sobre 7 questões muito importantes para nós identificarmos espiritualmente aquilo que nós temos que conquistar. Primeiro, quais são os espíritos? O que está segurando? Quais são esses demônios? Esses espíritos malignos que têm segurado a vida de tanta gente? Olhe para mim. Quais são os ídolos que têm sido adorados na sua família por gerações? Identifique eles. Identifique quais são os altares, quais são os lugares elevados, o que está ligado à sua descendência, que Deus e sua família e você viveu a vida inteira e que ainda na sua família tem. A palavra do Senhor nos diz que quando Abraão chegou à terra prometida, ele edificou um altar a Deus, e ele está dizendo: eu agora vou vencer essa batalha no altar do Senhor. Eu vou fazer ofertas. Você sabia que tem ofertas
que redime, que traz de volta. Sabe por quê? Porque lá na macumbaria, algumas pessoas que você ama estão presas por ofertas altíssimas que foram feitas. Lá na bruxaria, fizeram obras de feitiçaria para prender o casamento seu, para prender a sua vida financeira, para prender a sua vida profissional. Foram levantados altares para destruir você. Levante um altar para o Senhor, e com ofertas de redenção, guerreie e traga a presença de Deus para esse lugar. Posso ouvir um amém, queridos? Essa é uma chave. São chaves espirituais. Nós precisamos entender que quando os gibeonitas eles foram atacados por Saul, a Bíblia diz que uma seca veio, colocando em risco toda a colheita. E Deus disse para Davi: eu quero uma remissão. E quando Davi fez a remissão, e a remissão custou muito, sabe por quê? Porque a remissão foi a cabeça de cada um dos filhos que sobrou de Saul. Foram mortos e pendurados. E quando eles foram mortos e pendurados, cessou a praga. O diabo perdeu o domínio, e o Senhor trouxe a bênção sobre aquele lugar. Então você percebe que o reino espiritual, ele é reativo. Ele é reativo. Como é que foi lançada a pedra fundamental da sua residência? Como foi lançada a pedra fundamental do lugar onde você está? Você sabia que tem gente que enterra obras de feitiçaria em lugares para consagrar para demônios, e aqueles demônios estão lá porque foram consagrados para ele, e não foi redimido esse lugar. Você pode ver que tem lugares na cidade que pode colocar qualquer tipo de comércio, que eles simplesmente não prosperam. Tem casas que não importa a família que entrar naquela casa, sempre vai adoecer ou até morrer. Há um espírito de doença, um espírito de morte, há um espírito de falência, e nós precisamos identificar, porque Deus nos chamou para redimir esse território. Deus nos chamou, a gente precisa identificar, e hoje o Senhor nos chamou a esse lugar, para quebrar as obras de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse tempo, nós vamos clamar nesse tempo, e nós vamos declarar o decreto desse mês. Deus é a minha alta defesa, e nele eu posso confiar. Quantos creem nesse Deus maravilhoso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Vá se colocando em pé, em nome de Jesus.